A gente vai falar aqui sobre mantendo-se firme pelo Evangelho, baseado em 2 Timóteo, capítulo 1, de 1 a 10. Abram aí a Bíblia, vamos ler responsivamente. 2 Timóteo 1, de 1, vamos ler de 1 a 14. Vamos ler responsivamente. 2 Timóteo, capítulo 1, do versículo 1 a 14. Tá bom? Leitura responsiva. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia, paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem, desde os meus antepassados, sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Lembrando das tuas lágrimas, fonte por vez, para que se transforme em pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Por essa razão, hoje e realiza o dom de Deus que está em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem encarcerado sou eu, pelo contrário, participo comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. E manifestado agora no parecimento do nosso Senhor Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. E por isso estou sofrendo estas coisas, todavia não me envergonho, porque sei quem tem crido, estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouviste, com fé e com o amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Amém? Então, o título aqui do estudo é Mantendo-se firme pelo Evangelho. Paulo aqui fala sobre vida, mas Paulo estava prestes a morrer em favor do Evangelho. Essa aqui foi a última carta do apóstolo Paulo antes dele ser martirizado. Mas ele mostra uma grande confiança de que a vida dele não terminaria. A morte é o grande tabu do nosso mundo. Cabe à igreja resgatar a certeza perdida sobre a vitória de Jesus Cristo e declarar esta boa nova ao mundo. E nós estamos aí nessa época de pandemia e tem muita gente aí ansiosa, aflita, desesperada, com medo da morte
Então, se a morte é um tabu no meio da humanidade, nos tempos atuais é mais ainda, não é mesmo? Naturalmente, a morte pode ser muito desagradável e a perda por morte se faz acompanhar de tristeza amarga. Mas a morte em si já foi derrotada. E bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Apocalipse 14, versículo 13. Enquanto o apóstolo Paulo estava definhando em alguma masmorra escura e úmida em Roma, da qual não haveria escape senão a morte, seus pensamentos se voltavam ao que significa morrer em Cristo. Ele estava acorrentado, sofrendo intensamente com a solidão, o tédio e o frio da fria vida da prisão. Não é admirável que, embora o corpo de Paulo estivesse confinado dentro dos limites apertados de uma cela subterrânea, seu coração e mente podiam voar às alturas e penetrar a eternidade? Não é admirável? Então, vejam, essa é a diferença do verdadeiro cristão, daquele que tem fé genuína, daquele que sabe que o corpo pode um dia morrer, mas a vida espiritual, ela é eterna. Paulo tinha essa convicção, a ponto dele dizer que para ele o viver era Cristo e o morrer era lucro. Ele chegou a dizer que ele estava em aperto porque ele não sabia se era melhor ficar ou partir, porque estar com Cristo era incomparavelmente melhor. Olha só que fé. Mas ele disse, é necessário por um tempo eu permanecer na carne para que o evangelho seja anunciado. Mas ele achava melhor partir e estar com Cristo. Incomparavelmente melhor, porque para ele o viver era Cristo, morrer era lucro. Então vamos começar aqui assim, a interação, né? Caso você soubesse que iria morrer dentro de um mês, como passaria o restante de seu tempo na Terra? O que ocuparia a sua mente? Quem gostaria de falar? Quem gostaria de responder essa questão? Levanta o dedinho aí, quem quer falar? Não, é em termos espirituais ou em termos materiais? Não, a pergunta é, caso você soubesse que iria morrer dentro de um mês, como passaria o restante de seu tempo na Terra? Como é que você ia passar esse mês na Terra? O que ocuparia a sua mente? Essa é a indagação. Pode falar. Júnior, você começou, agora fala. Tá. Então, eu tentaria organizar minha vida tanto espiritualmente, ainda mais, diante de Deus, ter mais comunhão com Deus, me preocupar mais com o meu próximo, né? E organizar materialmente também a vida. Porque a gente sabe que quando as pessoas partem, se ela não tiver sua vida organizada, Simone, que é advogada aí, que sabe, né? Quem não organiza a sua vida em vida, depois em morte, dá trabalho para os outros. Então, eu ia tentar organizar minha vida da melhor maneira possível. Tanto estar mais e mais comunhão com Deus, com a natureza, reconhecer, que a gente até reconhece, né? Mas a cada dia, a casa que Deus nos deu, que é a natureza, né? É tão importante a gente valorizar esses períodos aqui de confinamento. A gente sabe que em casa a gente tem todo dia um espetáculo que é o pôr do sol. Eu já admiro. Então, eu acho que mais do que nunca valorizar tudo aquilo que Deus tem me dado. Eu acho que é ser cada vez mais grata a Deus. Mais alguém gostaria de falar? Como é que você passaria o restante do seu tempo na Terra se você soubesse que tem só um mês de vida terrena? Pode falar, Simone. Eu vou na mesma linha da Júlia, mais ou menos, né, pensando. E, principalmente, eu acho que eu ia tentar, assim, resolver situações que eu não consegui resolver.
até com pessoas também, de repente, procurar alguém que às vezes está meio afastado, às vezes aquelas amizades que a gente tem de criança, na adolescência, e aquela pessoa está lá, né, guardadinha no seu coração, mas você não vê há não sei quantos anos. Eu acho que eu buscaria também reencontrar essas pessoas, dar um abraço, né? Se possível, se não fosse em meio à pandemia. E, com certeza, buscar mais o Senhor, né? Orar mais, estar mais ainda na presença dele, né? Se santificar mais, né? Se consagrar mais, né? Buscar mais a santificação, né? Buscar mais realmente as coisas espirituais, deixar de lado aquelas coisas que não têm importância nenhuma. Às vezes a gente dá tanta importância em coisas tão pequenas na vida, né? Como a gente dá muita importância às vezes na casa, a gente dá muita importância na aparência física, a gente dá muita importância no ter e não no ser, né? E essas coisas assim que a gente tem falado isso, né? De tudo a gente tira proveito. E essa pandemia, ela tem assim mostrado ao mundo que o consumismo não é necessário. Hoje, quantas pessoas que não estão mais naquele consumismo desenfreado? Porque eu tenho que ir comprar isso, comprar aquilo, que eu tenho que comprar aquela roupa para sair tal dia, que não sei o quê, que eu tenho que ir no tal lugar. Quer dizer, freou tudo, né? Assim, até a natureza está agradecendo, né? Isso. Então, é um momento realmente assim, de a gente refletir e rever nossos conceitos de vida, né? Às vezes a pessoa se estressa com tão pouca coisa, com coisas tão pequenas e o dom da vida é muito mais importante. Eu acho que se eu tivesse uma data marcada, eu ia realmente procurar mais, né, as coisas espirituais, não que a gente não deve procurar sempre, né, e ser constante, porque na verdade a gente não tem uma data marcada para nos encontrarmos com Jesus, mas pode ser a qualquer momento, né, então a gente tem que estar preparado. Nesse momento, né, de pandemia, muita gente está lembrando das palavras de Jesus: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas, né? Que é a vez de comer, beber, vestir, porque as prioridades estavam invertidas, né? Invertidas. Mais alguém quer? Eu só queria fazer uma observação nessa linha que a gente está analisando. Devido a essa quarentena que a gente está vivendo, que a gente está mais em casa, eu dei ontem eu terminei a minha faxina das coisas e eu vi quanta coisa supérflua que eu estava acumulando, que eu vi que não ia ter utilidade para nada. E às vezes, quantas vezes a gente se esforça em você querer aquilo outro, você vê que ficou quanto tempo lá guardado, parado. Eu acho que é a hora também do desapego, a gente desapegar de coisas que realmente não tem nem importância para a gente, mas às vezes a gente fica guardando, acumulando as coisas. Então, e outras coisas que eu vi que você fica guardando, ocupando espaço. Vou dar um exemplo aqui de sapato. Eu reduzi a metade dos meus sapatos e doei sapato. Eu tinha sapato que eu acho que usei 1 ou 2 vezes, depois assim não gostei, ficou guardado. Então, está sendo útil para outras pessoas. Então, eu até pensando, quando eu tiver que comprar um sapato, tem que descartar o outro que está lá guardado. O que adianta a gente só tem 2 pés e querer guardar 20, 30 pares? Para quê? A gente não é centopeia nem nada, né? Verdade. Então, eu acho que a gente o desapegar. E às vezes a gente gasta muita energia querendo reter, querer alguma coisa, querer para guardar, para não usar, desculpa a expressão, ficar enchendo casa, enchendo a sua vida, e depois você vai lá e você vê, se você parar um pouquinho, quem sabe isso aqui não vai ser melhor para outras pessoas, e você vê que você faz outras pessoas alegres, felizes, doando coisas que estão paradas.
É o desapegar, né? O desapego mesmo. Então, aí, pela palavra da Júnia, se a pessoa, se ela soubesse que tem só um mês de vida, se desapegaria mais das coisas materiais, né? Mais alguém quer falar alguma coisa sobre essa questão? É uma questão que virou tema até de filmes, não é? Existem filmes que falam sobre isso. A pessoa tem aquela notícia que tem só um mês, aí muitos vão querer curtir a vida desenfreadamente, não é? E outros já procuram o lado mais positivo, valorizam mais a família, valorizam mais os amigos, outros valorizam mais a vida espiritual. Então, é cada um de per si. No texto que nós lemos, 2 Timóteo 1, do versículo 1 ao 7, nós vemos aqui no parágrafo de abertura, somos apresentados de modo bem vivo, tanto a Paulo, o escritor, como a Timóteo, o destinatário da carta. Algo nos é dito especialmente sobre como esses homens se tornaram o que eram. Os versículos revelam a providência de Deus, como Deus nos faz e o que Ele quer que sejamos. O que aprendemos sobre Paulo nesses versículos de abertura? Eu vou pedir a Simone para ler mais uma vez aí, de 1 a 5. Leia, Simone. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus, ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo de tua fé, sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lloyd e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Eu vou perguntar para você, Simone, o que aprendemos sobre Paulo nesses versículos de abertura? Sobre a pessoa Paulo. Primeiramente, uma pessoa de oração, né? Quase todas as cartas a gente vê Paulo iniciando, falando que está orando pelas pessoas a quem a carta é endereçada. Quer dizer, ele é solidário, né? Sim, e uma pessoa assim muito amável, né? Eu vejo assim o que Deus fez com Paulo, transformou aquele homem que era arrogante, era um homem que ele se valia muitas vezes da força, né, para entrar nas igrejas, retirar os cristãos de lá, encerrá-los no cárcere, né, como a própria palavra fala, e transformou um homem com um coração imenso. Né? A gente vê que, às vezes, ele é meio incisivo em suas cartas, principalmente as cartas, né, aos Coríntios e tal, mas a gente vê também um homem muito preocupado com as pessoas em que ele ajudou, né, discipulou, nas pessoas que ele evangelizou, e sempre assim, preocupado também pelo bem-estar da pessoa fisicamente, de estar bem, mas principalmente pelo lado espiritual. Paulo, ele não evangelizava e deixava para lá, né? Ele evangelizava e continuava mantendo contato na medida do possível, né? Naquela época não tinha internet, era um pouco mais difícil, mas mesmo assim ele mantinha contato e principalmente ele continuava orando por todos, né? Só o versículo 4 fala muito bem da preocupação que ele tinha e de mostrar alegria, porque ele se preocupava. A preocupação dele era com o próximo, né? A preocupação e o cuidado que ele tinha, o amor, né? A atenção que ele tinha. Eu acho que o versículo 4 fala muito bem desse valor que ele dava à vida do outro. A vida do outro, porque ele também tinha certeza da vida, né?
Ele tinha aquela convicção do valor da vida, não só a vida terrena, mas a vida que permanece para sempre. Por isso ele valorizava muito a vida alheia também, né? Interessante. Ele que apoiava a morte. Esse aqui? Inclusive, ele aprovou a morte de muitos cristãos. Ele agora só fala de vida. E ele ama a vida do próximo. Olha que transformação impressionante. Outra coisa interessante, logo no primeiro versículo, a convicção que Paulo tinha de que ele havia sido comissionado por Deus, que ele era apóstolo comissionado por Deus. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Então, o apóstolo Paulo, muitas vezes ele foi questionado, né, sobre a sua apostolicidade, porque ele não andou com Jesus, não é? Ele não foi um dos 12. Ele mesmo fala que ele foi chamado como um abortivo, como um nascido fora de tempo. Mas ele defende o seu apostolado dizendo que ele recebeu aquele chamamento direto de Deus, né? Pela vontade de Deus. Então, ele tinha essa convicção. Era outra característica do apóstolo Paulo. De acordo com o versículo 1, Paulo havia sido comissionado como apóstolo para primeiro formular e depois comunicar o Evangelho. E o Evangelho é a boa nova para pecadores que estão morrendo, que Deus lhes prometeu vida em Cristo Jesus. É muito apropriado quando a morte defronta o apóstolo, que ele a defina como promessa de vida. Quer dizer, ele define o Evangelho, mesmo ele diante da morte, ele define a boa nova do Evangelho como promessa de vida. Porque é isso mesmo que ela é, essa boa nova é. O Evangelho oferece vida, vida verdadeira, vida eterna, tanto aqui como no além. Mesmo estando perto de morrer, o que ocupava a mente de Paulo quando escreveu essa carta? Nós vemos aqui, até nos subtítulos, Paulo sabia que ele já estava marcado para morrer, né? Ele chega a dizer, aqui no capítulo 4, podem ver aí, podem olhar aí no capítulo 4, o apóstolo prevê o seu martírio. Versículos 6 a 8. 2 Timóteo 4, de 6 a 8. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Paulo, sabendo que a sua partida estava próxima, nós vemos aqui, até nos subtítulos, que a sua preocupação era com o zelo, a firmeza e a fidelidade na obra de Deus e na palavra de Deus. Por isso que o título aqui do estudo é Mantendo-se firme pelo Evangelho. Nós vemos aqui a prática do zelo, da firmeza, da fidelidade. Paulo também sabia que havia alguns que estavam atrapalhando a obra de Deus. Ele fala das falsas doutrinas. Aqui no capítulo 2, ele fala das falsas doutrinas, dos falsos crentes. No capítulo 3, ele fala dos males e corrupções dos últimos dias. Então, ele fala da importância da prática do zelo, da firmeza e da fidelidade a quê? A palavra de Deus, ao Evangelho, para confrontar as corrupções dos últimos tempos, para confrontar as falsas doutrinas e os falsos crentes, para corrigi-los. Aqui no capítulo 3, um pouco mais adiante, o outro subtítulo, Paulo elogia Timóteo por sua firmeza e o exorta a permanecer leal à verdade. Depois, no final do capítulo 3, ele fala da inspiração, valor e utilidade das Santas Escrituras. E no capítulo 4,
a fidelidade e o zelo na pregação. Então, trocando em miúdos, a grande preocupação do apóstolo Paulo era com a fidelidade, o zelo com a palavra de Deus, com o evangelho, para confrontar os erros, confrontar as heresias, confrontar os falsos crentes, confrontar a corrupção que estava já surgindo, principalmente por meio do gnosticismo, que estava se abatendo sobre a igreja naquele momento. Então, podemos dizer que, estando perto de morrer, essas coisas ocupavam a mente de Paulo quando escreveu essa carta. O que é interessante no relacionamento que existia entre Paulo e Timóteo? O que era interessante? O que se destaca no relacionamento entre Paulo e Timóteo? Quem pode dizer aí? Nós vemos isso na palavra inicial de Paulo. Ao amado filho. Isso. Ao amado filho Timóteo. Então, esse era o relacionamento de Paulo com Timóteo, né? O que se destaca era esse relacionamento de pai e filho. Paulo era um pai espiritual de Timóteo. Irmãos, olha, eu já recebi a mensagem aqui, tá? Tínhamos 10 minutos, né? Eu vou ter um pouco menos, mas tem um outro link. Daqui a pouco a gente vai entrar no outro link, tá bem? Tá? Com o lembrete de Paulo a Timóteo, no versículo 6, veja aí o versículo 6. Georgina, leia aí o versículo 6. Por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Com esse lembrete de Paulo a Timóteo, no verso 6, o que aprendemos sobre o uso dos dons que Deus nos deu? O que aprende aí, Georgina? Como? O que se aprende aí nesse conselho de Paulo a Timóteo, o versículo que você leu? O que se aprende aí em relação ao dom? Ao dom que Deus dá? O que eu entendi aqui é que esse dom tem que estar sempre reavivando, né? Tem que sempre exercendo esse dom. Isso, né? exatamente. Através da palavra, você está em comunhão e cada vez mais exercendo esse dom, reavivar o dom que Deus, né, que há em ti. Exato. Essa imposição das minhas mãos aqui, eu acredito que seja abençoado por ele, não sei, talvez. Mas esse reavivar seria estar sempre reavivando, né? Esse dom, está sempre utilizando esse dom para a obra de Deus, né? Exato. É como Jesus falou da parábola dos talentos, né? Não deve enterrar, né, o talento ou o dom, né? Porque, interessante, né? Aquela parábola, alguém enterrou. Enterrar lembra o quê? Enterrar lembra o quê? Morte, né? Acabar, né? Morte, né? Você enterrou o talento, enterrou o dom. Então, aí Paulo fala que ele tem que reavivar, não enterrar, como se estivesse matando, né? Pelo contrário, o dom ou o talento que Deus nos dá, ele tem que ser reavivado e não enterrado como se estivesse matando o talento, né? De que modo praticar o versículo 7 poderia fortalecer Timóteo para o seu ministério? Vou pedir aí o Eric que leia, versículo 7. Porque Deus não tem nos dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Então, de que modo essa palavra aí de Paulo a Timóteo poderia fortalecê-lo para o seu ministério? Diz aí, Eric. É uma palavra de ter fé e de não ser medroso, né? De ter coragem para falar da palavra de Deus. Então, ser firmes sabendo que Deus sempre está ao nosso lado, nos falando que a gente quer, que Ele quer que a gente fale, sabendo que Ele está sempre ao nosso lado, nos ajudando. Então, o Eric, ele estava falando, né, da importância de sermos cristãos corajosos, valorosos. Não podemos deixar que o espírito de covardia
venha nos dominar. Então, foi esse o conselho de Paulo para o seu filho espiritual, seu filho na fé, Timóteo. Mas tem um espírito de poder. Mas, como disse a Simone, né, não é um poder intransigente, não é um poder truculento, mas é um poder cheio de amor e de moderação. Olha aí, interessante, né? Paulo, quando era Saulo, ele achava que tinha muito poder, mas era um poder sem misericórdia, era um poder irado, respirando ódio, respirando crueldades, não é mesmo? Aprovando a morte de muita gente. Aí ele muda totalmente. Ele fala de um poder espiritual, mas é um poder cheio de amor e de moderação, né? Podemos também entender que é cheio de amor e de misericórdia. Isso é maravilhoso. Só Deus para fazer isso na vida de uma pessoa, tá? Agora eu vou pedir a Camila. Camila, está me ouvindo? Camila? Oi, pastor. Está ouvindo bem? Lê aí, por favor, o versículo 8. Não te envergonheis, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do teu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo do sofrimento a favor do Evangelho segundo o poder de Deus. Então, vemos aí, Paulo dá aqueles conselhos maravilhosos a Timóteo, dele reavivar o dom que ele havia recebido, para ele ser corajoso, não ter espírito de covardia, mas ter espírito de poder, de amor e moderação, porque Paulo sabia que a batalha era dura. Ele sabia que havia grandes desafios pela frente. E aquele que não está preparado, ele chega ao ponto de se envergonhar. Se envergonhar do Evangelho, se envergonhar de Cristo, se envergonhar do povo de Deus, né? Então, Camila, eu vou te perguntar aqui, aproveitar que você leu esse versículo 8, de que maneiras nós nos envergonhamos no nome de Cristo, de outros crentes ou do Evangelho? De que maneira uma pessoa, um crente, pode se envergonhar do nome de Cristo, ou de outros crentes, ou do Evangelho? De que maneira? Rejeitando a Cristo, né? Se envergonhando, né? Não assumindo, por exemplo, às vezes está no meio de uma roda de amigos, não assumindo que não é evangélico, né? Eu não sou cristão, não, né? Às vezes tem isso. Não assumindo, né, que é crente. É uma forma de se envergonhar. Às vezes, assim, tem um dom, como o senhor falou, tem um dom, mas, assim, esconde o seu talento. Então, assim, isso é uma maneira também de se envergonhar. Porque se Deus te deu um talento, você está enterrando o seu talento, né? Isso. Então, eu acho que é uma maneira também de se envergonhar. Uhum. Quem mais quer falar sobre isso? Como é que um crente pode se envergonhar de Cristo ou se envergonhar da igreja, dos evangélicos, né? Ou se envergonhar do Evangelho? Eu quero falar. Eu acho que pelo comportamento, pastor. Pastor, testemunho. Pastor. Estou ouvindo. Está me ouvindo? Estou ouvindo. Eu acho que o principal é o testemunho, o comportamento que você tem no mundo. Você tem que ser diferente, você não pode se comportar de acordo com o mundo se comporta. O seu comportamento, a sua vida tem que ser diferente. Você tem que ser sal da terra, você tem que ser luz do mundo, você tem que mostrar diferença para o mundo, que você é uma pessoa diferente, que você não é desse mundo, que você é um cristão. É o comportamento que eu acho que é o que mais visualiza assim, para o mundo, né? Que a gente é crente, para o comportamento, eu acho. Diante da sociedade, no trabalho, seja na vizinhança, em qualquer lugar que você esteja, você tem que ser diferente. Você tem que mostrar, né, a luz de Cristo. Eu acho que isso é mais assim, agravante. Assim. Mas alguém quer fazer um comentário sobre essa questão? Eu vejo aqui, muitas vezes um crente ele pode se envergonhar do nome de Cristo, porque quantas vezes eu já ouvi essa expressão, pegaram fulano para Cristo, não é? Quando alguém acaba sendo bode expiatório, né? Alguém acaba
sendo o escolhido para pagar o pato, como se diz popularmente, aí diz, pegaram fulano para Cristo. Então, muitas vezes a pessoa se envergonha, um crente, ele pode se envergonhar de Cristo porque ele acha que ele vai ser vítima. Ele vai ser sempre aquele que vai ser encurralado, vai ser sempre aquele que vai ser discriminado, porque ele leva sobre si o nome de Cristo. Aí o crente acaba se envergonhando do nome de Cristo. Muitas vezes um crente se envergonha da igreja por causa da confusão que tem acontecido no seio da igreja. Quanta bagunça, quantos maus testemunhos aí, que a Georgina falou, quantos ladrões, quantos enganadores nas igrejas, quantas doutrinas absurdas. Então, muito crente acaba se envergonhando da igreja diante do mundo por causa dessas coisas que acontecem, não é mesmo? Em várias igrejas que tem aí, em várias denominações. E muitas vezes um crente se envergonha do evangelho. Aí eu pergunto, por que um crente às vezes se envergonha do evangelho? Por quê? Hein? Acho que o evangelho vai contra a mão do mundo, né? Isso! O mundo fala, né? Você é o contrário, né? Aí Isso você mesmo. não quer contar, né? A palavra de Deus é o contrário do mundo, né? Porque o mundo é o que é azedo é doce, o que é doce é azedo, o que é amargo, né? Então, o evangelho é o contrário. E muita gente não acredita, né? Então, o conselho que o apóstolo Paulo dá a Timóteo, ele é muito oportuno hoje. Ele é muito atual. Não te envergonhes de ser um cristão, porque um crente ele pode, em algum momento, ter vergonha do nome de Cristo, de levar o nome de Cristo sobre ele. Ou ele pode ter vergonha da igreja, dessa bagunça que está acontecendo nas igrejas, né? Nas várias denominações aí. E um crente pode ter vergonha do próprio evangelho, né? De ter que pagar o preço, né? O evangelho ele é muito exigente, né? Para aquele que está em dúvida sobre o seu chamado, o evangelho ele pode ser muito exigente, muito pesado, né? Eu acho interessante aquela comparação com a lei seca, não é? A lei seca. Vamos comparar a lei ali com o evangelho, né? O evangelho. A lei seca, ela é pesada para quem tem problema com álcool? A lei seca é pesada para quem tem problema com álcool? Terrivelmente pesada, né? E para quem não tem problema com álcool, a lei seca é pesada? Não. Então, o evangelho, ele passa a ser motivo de vergonha ou passa a ser pesado para aqueles que têm problema com o evangelho, né? Para aqueles que têm problemas sérios com o pecado, né? Então, o evangelho se torna pesado e até motivo de vergonha para aqueles que têm problemas, aí, dificuldades em ser crente e ser do mundo. Então, muitas vezes, essa vergonha vem e bate. Agora, se você não tem problemas com o evangelho, né? Se você não tem problemas, essa relação igreja e mundo, a palavra de Deus, as filosofias do mundo, se você não tem problemas nessa área, o evangelho ele não é pesado para você. Ele é uma bênção. É claro que todos nós temos ainda inclinações para o pecado. A Bíblia fala isso, né? Todos nós temos os nossos pontos fracos. Se alguém disser que não tem algum ponto fraco, é mentiroso, né? Todos nós temos defeitos, não é mesmo? Mas é diferente daquele que tem problemas com o evangelho, tem dificuldades com o evangelho. Ele não sabe se vive o evangelho ou se vive o que o mundo ensina. É aquela chamada duplicidade que o salmista Davi fala no Salmo 119, né? A duplicidade, ânimo duplo, né? Aquele que tem um ânimo duplo, ora é uma coisa, ora é outra.
né, acaba se tornando até um esquizofrênico espiritual. Esquizofrenia quer dizer mente dividida, né? Então, tem muita gente com a mente dividida. Ora é crente, ora é do mundo, né? Pastor, Oi. o Caio está querendo entrar na reunião. Tá. A minha mãe também super aberta, também não consegui. Aí Desculpa. ela até vem participar aqui comigo. Que a gente se envolve aqui tanto no debate que a gente deixa de olhar ali. Tá? Nos versículos 9 e 10, eu vou pedir a Simone para ler. Lê, por favor, 9 e 10. Paulo aí falando do Evangelho, né? Ele termina o versículo 8 falando a favor do Evangelho segundo o poder de Deus. Eu, né? 9 e 10. Que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Então, nós vemos aqui Paulo falando sobre esse Evangelho, e interessante, mais um versículo aqui a favor da segurança da salvação, hein, Camila? Esse versículo 9 aqui é espetacular, não é? Que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Olha aí, é bom, Camila, anotar esse versículo aí. Eu tinha te passado aquele Efésios 2, Efésios 2, de 8 a 10, não foi? É bom você gravar esse versículo aí, 2 Timóteo 1, versículo 9, que fala aí dessa segurança aí da salvação, né? Que foi preparada na eternidade, não segundo as nossas obras, mas foi o quê? Pela própria determinação e graça de Deus em Cristo Jesus. Então, não tem participação nenhuma nossa aí, né? Nós estamos aqui adorando a Deus, estamos aqui amando a palavra de Deus, estudando a palavra de Deus. Não estamos aqui por acaso, estamos aqui porque Deus já nos separou para isso desde a eternidade, pela sua própria determinação, na graça de Jesus Cristo. Nos versículos 9 e 10, Paulo esboça algumas das características do Evangelho, das quais Timóteo não deveria se envergonhar e pelas quais ele precisava aceitar sua parte de sofrimento. Então, Paulo está falando aqui que o Evangelho, muitas vezes, ele nos traz sofrimento. Evangelho não é vida mansa, não é mar de rosas. Seguir o Evangelho não quer dizer que tudo vai correr a nosso favor. Pelo contrário, às vezes, quando seguimos o Evangelho, os problemas vêm, as perseguições vêm. A palavra de Deus diz que muito sofrimento, né, vão ter aqueles que querem viver o Evangelho piedosamente, tá? Querem viver o Evangelho de forma piedosa. Está aqui também, em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12. Podem ver aí. 2 Timóteo 3, 12. Lê aí, Camila. 3, 12, né? Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Então, é isso aí que Paulo estava falando para Timóteo, para ele não se envergonhar disso, não se envergonhar do nome de Cristo, não se envergonhar da igreja e nem se envergonhar do Evangelho. Porque senão, nós seremos a vergonha do Evangelho. Nós seremos a vergonha da igreja. E nós seremos a vergonha de Cristo. Não é? Jesus falou, todo aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, eu me envergonharei dele diante de meu Pai que está nos céus. Né? Jesus falou sobre isso. Nós podemos ver aqui palavras e frases-chave que descrevem o Evangelho. Versículos 9 e 10. Ele fala aqui, que o Evangelho salva, né, e nos chama
com santa vocação. Vemos no final do versículo 8, ele fala que a favor do evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação. Deus nos chamou, Deus nos salvou com santa vocação através do quê? Do evangelho. Né? Não me envergonhe do evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não é? Então, o evangelho, essas palavras aqui são palavras-chave que descrevem o evangelho. O evangelho chama, o evangelho salva, com santa vocação. Tá? E nós também podemos ver no final do versículo 10, tá? Que o evangelho trouxe à luz o quê? O que diz aí no final do versículo 10? O que diz aí, Raquel? O que diz aí no final do versículo 10? O que o evangelho trouxe à luz? Júnior, lê aí. O que o evangelho trouxe à luz? Qual capítulo? No final do versículo 10. No capítulo 1. No capítulo 1 do texto básico. Aí. Manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Então, o que o Evangelho trouxe à luz? O que o Evangelho trouxe? A vida e a imortalidade. Então, são palavras-chave aqui relacionadas ao Evangelho. Né? Poder de Deus, que nos salva, nos chama, nos salva, com santa vocação. E o Evangelho trouxe para a gente o quê? Ele trouxe à luz a vida e a imortalidade. Por isso que Paulo fala no primeiro versículo que esse evangelho é de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Né? O evangelho é promessa de vida em Cristo Jesus. Né? O grandioso panorama do propósito da graça de Deus se revela majestoso, certamente, quando Paulo traça de uma eternidade no passado, através de uma execução histórica em Jesus Cristo, e no cristão, até um destino final com Cristo, e igual a Cristo, numa imortalidade futura. Então, Paulo, ele apresenta o Evangelho, mas ele vai lá nos primórdios, ele vai lá nos tempos eternos, tá? Aí depois ele vem no tempo presente, no tempo dele, né? E nos tempos de hoje, né? Na execução do Evangelho de forma histórica em Jesus Cristo e até uma consumação final com Cristo e igual a Cristo numa imortalidade futura. Então, ele começa lá na eternidade, nos tempos eternos, aí a aplicabilidade do Evangelho no tempo, de forma histórica, em Jesus Cristo, e isso tudo sendo aplicado a nós, que estamos em Cristo, e agora um vislumbre futuro, que seremos, inclusive, semelhantes a Cristo na eternidade futura. Se pudermos dizer assim, né? Uma eternidade futura, né? Que, na verdade, a eternidade ela é presente sempre, né? A eternidade não tem tempo, né? A eternidade não tem tempo. Mas a Bíblia fala desde os tempos eternos, embora saibamos que a eternidade ela está além do tempo, né? Mas são expressões apenas para a gente ter uma compreensão melhor. Timóteo foi influenciado espiritualmente por sua avó, por sua mãe e por Paulo. Aí eu pergunto, a quem você pode influenciar de maneira semelhante? Vejam, a avó Lloyd influenciou Timóteo, a sua mãe Eunice influenciou também, Paulo influenciou Timóteo, né? E você, quem você pode influenciar no seu dia a dia? Quem você pode influenciar? Simone, diz aí. Quem que você pode influenciar de maneira significativa nos seus dias? Em primeiro lugar, os meus filhos, né, pastor?
porque eu acho que se a gente não consegue influenciar positivamente os da nossa casa, fica complicado a gente influenciar os de fora, né? Assim como Lloyd e Eunice, né? Foram influenciadoras de Timóteo, eu acho que nós, como pais, mães, né, avós, temos que, primeiramente, influenciar os nossos queridos, né? Os nossos propímpos. A nossa prole. Né? E eu vejo também, assim, que a gente pode influenciar também sobrinhos, né? Porque, assim... Parentela, né? A parentela toda, né? O sobrinho, ele é um pouco nosso filho também, né? Eu pelo menos, eu me sinto assim em relação aos meus sobrinhos. Eles são um pouquinho meus filhos também. Eu me sinto também responsável por eles, né? E é claro, aí os demais, né? Os nossos colegas de trabalho, e vai aí as nossas redes, né? de sociais, assim, não virtuais, mas físicas mesmo, né? O trabalho, as pessoas que nós encontramos, os nossos vizinhos, né? Precisamos ser influenciadores das pessoas que a gente encontra. Então, veja aí, o apóstolo Paulo, né? Ele faz essa menção, ele escreve essa última carta, ele faz questão de mencionar a avó e a mãe, né, de Timóteo, né? Ele poderia chamar só para ele essa glória, né? Essa primazia, tá vendo? Timóteo é meu filho espiritual, eu é que levei o evangelho para ele. Mas Paulo fez questão de citar a avó e a mãe de Timóteo. Isso ficou registrado aí nas Escrituras. Se Paulo não tivesse falado isso aqui, nós não saberíamos. É um texto que nós sabemos, em que Timóteo teve grande influência da sua avó e da sua mãe. Olha aí, família. Aí. Mais alguém queria falar alguma coisa? Quem você pode influenciar ou quem você gostaria de influenciar mais para ficar marcado na vida de alguém por meio do Evangelho? Principalmente as pessoas com as quais a gente convive. Por exemplo, de moradia, vizinhos, de trabalho, né? Aquelas pessoas que a gente está vendo diariamente, de a gente de viver aquilo que a gente tem procurado aprender com a palavra. Então, aqueles que estão convivendo com a gente diariamente precisam receber a nossa influência, isso é muito importante. Né? Vou até mudar agora a pergunta. Quem você gostaria de influenciar, mas você não consegue, não pode? Você pensa assim, puxa, eu queria Posso dar um exemplo agora. Eu queria tanto... Não influenciar a gatinha dela. Tá difícil, olha. Tá difícil. Ela quer ficar aqui em cima Olha, tá difícil. Eu acho que ela quer aceitar o Evangelho. Ela tá, não tem um texto que fala que os anjos anelam perscrutar o Evangelho? Ela está querendo perscrutar ali a palavra de Deus. Né? Ela tá difícil. Está sondando ali a palavra. Né? Mas quem mas você eu acho gostaria? Que a família, pastor. Olha, família, né? Tem gente da família que é complicado. Tem gente da família que é complicado, né? Porque eu conheço... A gente fala... Eu conheço assim pessoas, conheço crentes que, puxa vida, eu queria tanto levar a palavra para alguém, eu queria tanto que fulano aceitasse Jesus, ou fulana. Você tem assim alguém, não precisa nem dizer o nome, mas falar indiretamente, quem gostaria de falar? Eu tenho. Eu tenho. Com certeza. Tem, né? Mais alguém? Com certeza tem sim. Família, então? Eu tenho 3 pessoas especiais. Que você gostaria de influenciar, mas não tem conseguido. Se sente assim limitada, né? Uma pessoa já tem um pouco de conhecimento, porque né, já cresceu no Evangelho, mas resiste, né? A outra não quer ouvir, a outra também. Outras 2 pessoas não querem ouvir também.
uma começou até a me escutar um pouco para cá, mas aí outro dia me mandou uma mensagem falando assim: Camila, não dá, eu não consigo acreditar em Deus. Uhum. Nossa, aquilo acaba comigo. Eu tento explicar, eu não consigo acreditar, eu tento orar, eu tento falar com Deus, não consigo acreditar em coisas que eu não vejo. Interessante isso, né? Então, você fala, então você não pode acreditar no ar que você está respirando, você não pode acreditar na eletricidade. Eu falo isso, né? mas eu sinto. A lei da gravidade. Mas eu falo assim, mas gente, eu sinto Deus na minha vida. Eu falei, Camila, eu não consigo sentir, eu não consigo achar que tem um ser supremo. Sabe, ela resiste mesmo. E você começa a falar de Deus, sabe aquela pessoa que já se defende? Já vai começar, parece que não quer escutar, entendeu? Como esses dias ela começou até a escutar, mas assim, depois ela parece que já vem uma coisa e já faz assim, ó, não quero saber, eu não acredito e pronto. O inimigo está aí, né? O inimigo, ele não quer. O inimigo está em derredor, né? Ele não quer, né? Não tem a parábola do semeador? Lançou a semente, uma caiu na beira do caminho, as aves vêm e comem, né? Então a pessoa não chega nem a ouvir direito, né? E o inimigo já arrebata aquela palavra, né? Mas o que você tem que fazer é orar. Né? Você lança a semente, se você puder, lança a semente, aquela sementinha ali, e ora. Aí pede a Deus para regar aquela semente, não é? Tá? O versículo 7, que já foi lido, né? Como você pode praticar a verdade do versículo 7 para ajudá-lo a falar sobre o Evangelho a outras pessoas e para resguardá-lo de se envergonhar dele? Tá? Eu, na minha concepção, primeiro, como diz aqui o texto, é ter ousadia de falar, né? Ter ousadia, não se envergonhar, tá? Ter coragem. Tá? E, em segundo lugar, saber que Deus, ele é que completa a obra que nós realizamos. Né? A palavra de Deus não volta vazia. Né? Então, por isso que eu falei para a Camila, que tem que orar, porque é Deus que vai completar a obra. Ele é que efetua em vós tanto querer quanto o realizar. Então, ele é que vai completar. A nossa missão não é converter ninguém, viu, Camila? Não adianta, você não vai converter ela nunca. Ninguém converte ninguém. Quem converte é o Espírito Santo. Então, a gente fala, tempo e fora de tempo, quer ouçam, quer deixem de ouvir. Deus falando com Ezequiel, não foi? São casa rebelde, é povo de dura cerviz, mas fale. Quer ouçam, quer deixem de ouvir. A nossa missão é falar. Agora, quem vai trabalhar na alma, no coração da pessoa, no tempo apropriado, é o Espírito Santo. Por isso que a gente tem que só orar. Fala aí, Raquel. Essa pessoa, ela já esteve aqui em casa algumas vezes, né, pastor? Camila, eu já conversamos bastante com ela já ouviu várias pregações, já foi na igreja também. Mas, assim, é interessante que outro dia ela falou uma coisa com a Camila. Ela falou assim, Camila, eu gosto muito de estar na sua casa, né? Eu me sinto muito bem na sua casa. Eu creio assim, ela sente o Espírito, né? Aqui em casa tem o Espírito de Deus, tem a tranquilidade. Eu creio que ela sente alguma coisa assim que deixa ela bem tranquila, né? Mas, assim, só que ela resiste mesmo em acreditar que existe Deus. Ela já ouviu muito também o Rodrigo, Rodrigo, aquele que o senhor fala, como é que é? Rodrigo Silva. O Rodrigo Silva, ela já assistiu muito também. Mas, assim, sabe, a gente ora muito por ela, que ela é muito amiga nossa, mas, assim, é complicado certas pessoas, entendeu? Raquel, nós lemos lá em Efésios 2, versículos 8 e 9, principalmente, que a fé é o quê? A fé é o quê? Isso que não se vê. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, Deus o Espírito de Deus é que tem que dar esse dom a ela. Por isso que a gente tem que orar. A gente lança a semente, a gente prega, né? Mas enquanto ela não tiver esse dom, ela não vai abrir o coração.
A verdade é essa. Segundo a palavra de Deus, a verdade é essa. A Bíblia diz que a fé não é de todos. O apóstolo Paulo mesmo fala, a fé salvadora, a fé não é de todos. Então, nossa missão é pregar, é ensinar, é falar. Agora, deixa o Espírito Santo fazer a obra. Jesus comparou o Espírito Santo a um vento, né? Não sabe de onde vem, nem para onde vai. Você não sabe o tempo que o vento vai atuar, não é? Assim é aquele que é nascido do Espírito de Deus. Então, não fiquem tristes, não fiquem assim ansiosas, façam a parte de vocês, ensinem o Evangelho e orem. Deixa agora Deus atuar. Se ela tiver de receber esse dom, o que é um dom? Dom é um presente, né? Dom quer dizer presente. É um presente de Deus. Deixa agora na mão de Deus. Nós só podemos ir até um ponto. Nós não podemos passar desse ponto. Nós só podemos ir até o anúncio do Evangelho, o ensino do Evangelho e a oração. Daí nós não passamos. O restante compete a Deus. Deixa na mão de Deus. Tá bom? Irmãos, já recebi aqui um outro aviso, né? Que brevemente vai acabar. Considerações finais. Alguém quer falar alguma coisa para encerrar? Ninguém? Não, olha, o interessante, assim, de ver, eu acho legal quando começa o estudo, do início que falou que a carta de Timóteo foi a última que Paulo escreveu antes de morrer. Então, a gente pode sentir melhor as palavras ditas, né? Antes, assim, no prenúncio ainda de tudo que ele ainda ia passar, quer dizer, ali no limiar da sua morte física, né? Saber que essa carta foi escrita nesse contexto de Paulo. Isso é muito bom para a gente entender, né? Eu acho que a palavra fica mais evidenciada quando você sabe como ela foi escrita, de que maneira, como é que o autor estava vivendo. Eu acho que isso aí reforça muito a palavra, o estudo. E essa maneira assim, do debate ficou legal. Foi bom que todo mundo participa bem. Então, para a gente encerrar, veja que... Pode falar, Silvia. Para evidenciar, pastor, eu não sei quem teve a oportunidade de assistir ao filme Paulo, Apóstolo de Cristo. Eu não sei se é uma reprodução assim muito exata. Eu vi um, mas é um filme eu vi um da década de 80 ainda. Não, esse é Final novo. Da década de 80, é novo? Esse é novo, eu acho que é de 2019. O filme que eu vi foi Paulo e Silas, o nome do filme. Eu acho que é 2019 o filme. É bem novo. Né? E, assim, é interessante porque mostra Paulo naquela prisão, né, subterrânea, e aí fala lá dos cristãos que estão sendo perseguidos, aquela história, né, que Atos conta bem, né, também, e Lucas indo lá visitar Paulo. É um filme interessante que nos dá também essa visão do sofrimento, um pouco, né, do sofrimento que realmente Paulo estava passando. Assim, como o Júnior falou, a gente vê o contexto, a gente consegue realmente ter uma interpretação muito mais profunda, né? É o que a gente já estava falando, inclusive no estudo da segunda-feira. E esse filme, assim, como a gente não viveu aquela época, né, esse filme ele dá uma ideia assim muito muito legal. É no Netflix? Tem no Netflix? Eu não sei, porque eu não tenho Netflix. Eu assisti, eu nem me lembro mais onde que eu assisti. Boa dica. O nome não sei se foi HBO. Boa dica. É só pesquisar. Como é que é o nome? Paulo, Apóstolo de Cristo. Eu vou pesquisar aqui, conforme for, até de repente eu até coloco o vídeo. Então, vamos encerrar. Veja um contexto de iminência, né, de morte. Paulo fala de vida por meio do Evangelho. Né? Evangelho que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos,
e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Por isso, Paulo não temia a morte física. Ele sabia que, ao partir e estar com Cristo, era incomparavelmente melhor. Tá? Então, isso muda totalmente a nossa visão. Aqueles que não têm essa visão, vem o desespero, vem a depressão, vem a angústia, a ansiedade, como muita gente está vivendo nesses dias, mas o crente verdadeiro, tranquilo, sabendo que o viver é Cristo, o morrer é lucro. Glória a Deus por isso. Vamos ter oração final. Vamos orar com a Raquel? Uhum. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por esta manhã, por estarmos aqui reunidos com os irmãos, apesar de maneira virtual, mas te agradecemos por esta oportunidade. Amém. Te agradecemos, ó Deus, por esse estudo, Deus, porque o Senhor tem nos ensinado através da tua palavra, Amém. Senhor. Obrigada por este pastor, ó Deus, pela sua família. Sim. Dê sempre sabedoria, graça, aquilo que for necessário para eles. Amém. Abençoa também todos os membros da igreja, ó Deus, que possam estar sendo revestidos por Ti, revestidos pelo Teu poder, ó Deus. Ó Deus, agora, nesse tempo de pandemia, sabemos que apesar de tudo, o Teu Evangelho tem sido pregado de forma melhor, as pessoas têm se chegado mais a Ti, nós Te louvamos por isso, ó Deus. Mas também, Senhor, quando passar esses momentos, que as pessoas continuem cada vez mais perto de Ti, ó Deus, que a Tua igreja possa estar sendo mais fortalecida, ó Deus. Amém. Senhor, te agradecemos por tudo, nos dê um dia maravilhoso na Tua presença, que possamos estar pregando o Teu Evangelho, que mais e mais pessoas possam vir a Te aceitar, assim segundo Teu querer. Em nome de Jesus. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.